colonial, mas para escolhas apenas localizadas. Nós não tínhamos autogoverno, éramos uma colônia. Nós começamos a votar em caráter nacional depois da independência. Votamos a primeira vez em 1823. Embora em 1821 já tenhamos votado para eleger uma representação do Brasil ainda não independente, as Cortes de Lisboa. Mas nós começamos a votar a nível nacional de forma muito limitada a partir da Constituição, então, de 1824. E votamos aí ao longo de todos esses anos. Mas era um voto extremamente restrito, era o chamado voto censitário. Para votar, tinha que ter uma renda mínima, estipulava a Constituição. Um senador tinha, para ser candidato a senador, tinha que ter uma renda mínima de R$800 mil por bens de raiz. Para ser deputado, tinha que ter uma renda mínima de R$400 mil. E assim sucessivamente. Isso não era típico do Brasil. Depois da Revolução Francesa, também só podiam votar, segundo a Constituição Francesa de 1791, aqueles chamados cidadãos ativos, aqueles que tinham renda, que pagavam tributo. Esse sistema de votação censitária, de eleição censitária, de alistamento censitário, vai terminar no Brasil com a República. Mas aí é uma particularidade. Os analfabetos que tinham renda votavam durante o Império, poucos, mas votavam. A República acabou com o voto do analfabeto. E nós só viemos a restabelecer o voto do analfabeto a partir de 1986. Eles votaram já na Constituinte, que foi eleita em 1986, e que promulgou a Constituição de 1988, que está em vigor. Mas nos outros países, essa universalização começou a acontecer na França em 1848, com a Revolução de 1848. A França tinha pouco mais de 200 mil eleitores qualificados. Quando se universalizou o voto, em 1848, essa proporção passou de 200 mil para 8 milhões. Em 1849, um ano depois, já era de 10 milhões, numa população de pouco mais de 28 milhões. Começou a se universalizar o voto. Mas era universalizado de que maneira? Para os homens, não para as mulheres. A França mesmo é um exemplo disso. Universalizou o voto masculino em 1848, mas só concedeu o voto feminino em 1945, praticamente 100 anos depois. O Brasil deu o voto à mulher em 1932, mas aí não foi um voto efetivo, porque só houve duas eleições, a de 1933 e a de 1935. Na realidade, as mulheres começaram a votar sistematicamente a partir de 1945, quando se fez a eleição depois da revogação do Estado Novo. Mas ainda assim, as mulheres sempre foram maioria na população brasileira e não foram maioria do eleitorado brasileiro. Esse é um dos aspectos. Então veja que já se vota razoavelmente há quase 200 anos em diversas partes do mundo. Já deu para aprender a votar? Acho que sim. Em 200 anos, sucessivas gerações aprenderam. Acontece que o voto não é uma questão de aprendizado, é como eu disse, é uma opção. Se você faz a opção correta, você terá um bom governo, uma boa representação. Se você faz a opção errada, você terá péssimos representantes e maus governos. E agora nós temos a pergunta da Mariângela. Professor Otaciano, quando se fala em política, é possível haver escolhas racionais? É possível fazer escolhas racionais. Há um autor americano que se chama Anthony Downs, autor de um livro que se chama Teoria Econômica da Democracia, que trata exatamente das escolhas, a teoria da escolha racional. Não é? Tenta se explicar, por essa teoria, esse autor tenta explicar, ele é economista, chama-se Teoria Econômica da Democracia, como e por que se processam as escolhas racionais. Quando as escolhas são irracionais, elas são contra a política, contra a boa política. Por que razão? Porque a irracionalidade não é típico da condição humana, é típico da condição animal, não humana. Então a política exige também escolhas racionais. E, mais do que isso, a democracia também exige escolhas racionais. Se nós fizermos escolhas irracionais, teremos uma democracia irracional. Né? Isso tem acontecido em várias partes do mundo. Por exemplo, Hitler, quando assumiu o poder, fez quatro plebiscitos
a população votou com ele e terminou na pior das ditaduras que o século XX conheceu. Professor, nós estamos bem instrumentalizados em termos de fontes de informação e conhecimento? É sem dúvida que a internet hoje é um grande instrumento de informação, mas a gente pode avaliar, podemos dizer que temos um acervo acessível de informação e conhecimento qualificados? Esse acervo existe. O que ele não está é acessível a todos. Por que razão? Eu mostrei aqui que a opinião todo mundo tem. A informação você tem que proporcionar às pessoas. E o conhecimento, mais ainda, as pessoas têm que buscar. O que nós temos é um sistema educacional que está se universalizando. Nós temos hoje 94% das crianças brasileiras estão no ensino médio. O que nós não temos é um ensino e uma educação de qualidade. E, portanto, é um conhecimento ainda insuficiente para as necessidades do país. Ele pode existir e pode não estar ao alcance de todos. E aí nós temos duas questões. Uma da quantidade que estamos resolvendo e a outra não resolvida, que é da qualidade. Isso, os novos instrumentos, como a televisão, internet, etc., vão contribuir para se universalizar essas formas de conhecimento. Mas isso ainda é uma situação ideal para nós chegarmos a um conhecimento universalizado e de qualidade. Boa informação, bons conhecimentos, vale mais para quem governa ou para quem é governado? Para ambos. Mais necessário para quem governa, mas é necessário também para quem elege os governos, para quem escolhe os governos. Você, para votar, deve se informar em quem você está votando. Por quê? Se você fizer uma má opção, você terá um mau governo. Se você fizer uma boa opção, provavelmente terá um bom governo. Então, embora o eleitor só faça uma opção, se essa opção é calcada numa boa informação, e melhor ainda, se é calcada num bom conhecimento, será uma boa escolha e uma boa opção. Professor, e quem é o nosso personagem de hoje? Hoje é um personagem monumental, que é Max Weber. Ele não é um filósofo, ele é um sociólogo. Escreveu uma obra de sociologia, considerado por isso o sistematizador da sociologia moderna, que se chama Economia e Sociedade. Que grande contribuição ele deu! Uma contribuição contrária à de Marx, de Karl Marx. Ele era alemão como Marx. E qual foi a contribuição de Marx? Estipulou uma teoria segundo a qual todos os procedimentos da política, da sociedade, etc., se baseavam na economia, nas relações econômicas. Max Weber, não só nesse livro extraordinário que é Economia e Sociedade, mas num outro livro que também é muito conhecido dele, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, fez uma concepção diferente de Marx. Ele mostrou que a própria religião pode influenciar e influencia os procedimentos da economia, influencia a própria economia. Evidentemente que essa não é a única contribuição dele, é uma das mais notáveis, mas ele deu à sociologia política uma dimensão que antes dele ela nunca teve. E você fica agora com as nossas dicas para os seus estudos complementares. Até a próxima aula, professor. Até a próxima para todos vocês.